Irmãos, em Eclesiastes capítulo 3, Eclesiastes é como aqueles medicamentos que são tão fortes que o médico tem que fragmentar a dosagem. Então, o nosso texto de referência vai de 1 a 15, mas hoje nós só vamos considerar até o verso 8. E na semana que vem, se o Senhor permitir, nós vamos concluir essa nossa pequena série de mensagens até o versículo 15, ok? Então, vamos fazer a leitura de 1 a 15 e depois vamos considerar a nossa exposição até o verso 8 e na semana que vem, se o Senhor permitir, nós vamos concluir. Antes da gente começar a leitura, apenas a título de introdução, durante o curso da nossa vida nesse mundo, irmãos, nós enfrentamos vários desafios, muitas lutas, obstáculos. E nos surpreendemos e nos assustamos muitas vezes como certos eventos que são inesperados nos fazem perder o centro, né, da nossa mente, os nossos pensamentos se confundem, nós perdemos o senso de direção e muitas vezes nos entregamos a um processo de insegurança, de desestabilidade por conta do nosso despreparo, né? E ainda assim, na maior parte das vezes, nós conseguimos nos adaptar e seguir em frente com situações aqui e ali que deixam marcas e cicatrizes na nossa jornada. Mas há dois grandes fatos da vida que nos afetam especialmente de uma forma muito profunda, que são o tempo e a morte, sendo que uma coisa leva a outra, né? O tempo, do ponto de vista puramente humano, é aquilo que dita o ritmo, né, da nossa vida em todas as suas formas. O tempo determina a capacidade e o processo reprodutivo desde os primeiros pulsos cardíacos, lá pelo 6º ou 7º mês, até o estágio maduro dos pulmões, lá pelo 37º ou 42ª semanas. Tudo está sob o controle do tempo. Nos cabe esperar, orar e torcer para que tudo dê certo. O tempo controla a existência, a manutenção de cada ser vivo. O tempo diz quando deve chover ou quando deve fazer sol, quando as folhas caem, quando a neve cai, quando as flores brotam, quando chega o verão. Tudo isso é determinado pelo tempo e assim as estações vêm e vão na natureza, na vida humana, né? Então nós vivemos primavera, verão, outono, inverno, o ocaso, a vida e a morte. E esse ciclo está sempre começando de novo, de novo, de novo. Enquanto a vida passa, o mundo segue, né? Outono, inverno, primavera, verão, vez após vez, num ciclo contínuo. E ninguém pode escapar dessa influência, desse ritmo ditado pelo tempo. Então, o tempo para o qual nós vamos olhar nessa noite trabalha do início ao fim, guiado pela inquietude de um rei bastante idoso já, com as suas duras realidades, as coisas que ele viveu, ele experimentou tudo que você possa imaginar e não encontrou sentido em nada do que ele experimentou. Foi uma pessoa muito rica, procurou sentido no dinheiro, no trabalho, nos relacionamentos, né? Na prática de uma vida, de certo modo, corrompida sexualmente, procurou em ídolos, procurou em tudo, mas não encontrou sentido em nada. E ele percebeu que o tempo é implacável com todos os nossos esforços e todos eles parecem inúteis, porque a gente passa. O rei, com todo o seu dinheiro, também passou, né? E o mundo continua
sempre o mesmo. A morte chega para todo mundo, ela é inevitável, independente de ser pobre, rico, sábio, um tolo, um homem ou até mesmo um bicho, tudo morre. Então é essa realidade que está presente aqui no nosso texto de hoje, e por isso o texto conclui que tudo parece tão inútil, a vida se traduz em simples temporalidade, provisoriedade, e uma pergunta nos vem à mente: por que o tempo é tão determinante assim para a vida? E mais, quando é que o próprio tempo começou? Essa é uma boa pergunta. Quando é que o tempo começou? Para ver isso, nós precisamos olhar para o princípio. A Bíblia começa falando, ali no seu primeiro relato, a partir de um planeta já existente, ainda que estivesse sem forma, não há registro sobre como Deus criou o planeta, a Terra, ou a grande massa de águas que havia, mas o que é extraordinário é o relato da presença divina, né? A presença trinitária de Deus determinando o princípio da existência de todas as coisas criadas ali. E então nós vamos ver a menção do próprio Deus dizendo: haja isso, faça-se aquilo, cumpra-se, né, aquilo outro. Vemos o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas e também vemos o Verbo, a palavra com a qual o Senhor chamou à existência todas as coisas. Gênesis capítulo 1, de 1 a 3, combinando ali com João capítulo 1, versículos 1 a 5, que é, de certo modo, uma segunda narrativa, né, do início de uma criação, mas agora uma nova criação em Cristo Jesus, mas isso é um assunto para o outro dia. Então, nós podemos dizer que aqui nasceu o tempo, em Gênesis capítulo 1, versículos 3 a 5. E é a partir da existência desse tempo que tudo mais veio a existir. Então, irmãos, nós temos a resposta, né, à pergunta: por que o tempo é tão determinante assim? Porque foi a partir do tempo que tudo começou, ele é o início de tudo, é a partir dele que tudo que existe pode existir e se manter, não é? E concluímos então que o tempo não deveria ser um problema para nós, ele não deveria ser um motivo de inquietude, de preocupação como ele é, não é? A questão é que, desde que o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, o tempo passou a ser esse fator de angústia para nós. Quando nós somos crianças, a angústia é que o tempo passa muito devagar. Nós queremos que ele passe logo, não é? Quando nós somos bebês, os nossos pais querem que o tempo passe logo, que a gente cresça, que a gente tenha algum tipo de autonomia para que eles não tenham que carregar a gente para lá e para cá o tempo todo, que a gente deixe as fraldas, que os dentes brotem logo, que a gente vá logo para a escola, que a gente cresça logo, que a gente case logo, e depois tudo começa de novo, de novo e de novo, vem os netos, enfim, tudo isso está ordenado por um tempo, num mundo que nos angustia, porque ao mesmo tempo que determina o dia do nosso nascimento, o tempo da jovialidade, da nossa plenipotência, da saúde, do vigor, também determina o dia da fraqueza, da doença, da velhice, da canseira, do enfado, da morte. E nós temos consciência disso. E é aqui que está o motivo da nossa inquietude, da nossa angústia, porque nós não temos controle sobre isso. Então, irmãos, esse é o ponto central do livro de Eclesiastes. Todas essas questões levantadas pelo livro estão ligadas a esses dois fatores desconcertantes da experiência humana, o tempo e a morte, sendo que uma coisa leva a outra. Então, vamos ver como o autor começa a trabalhar isso. Abra sua Bíblia em Eclesiastes 3, então, já falei, né? De 1 a 15, vamos fazer a leitura e depois vamos expor o texto até o versículo 8. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do sol. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras,
e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pelo tempo que nos é dado, mais uma vez aqui de oportunidade na tua presença. Que o Senhor nos ajude a aproveitar bem esse tempo, fazer dele um tempo proveitoso para nós, que glorifique o teu nome santo através da exposição da tua palavra, que nós possamos falar e ouvir conforme o teu Espírito, que o Senhor traga edificação, exortação, consolação e fortalecimento a nós, na fé, na esperança, na compreensão daquilo que a tua palavra nos diz, que nós saímos daqui, Senhor, encorajados e, ó Deus, animados por aquilo que a tua palavra tem a nos dizer. Nós te pedimos e oramos assim com gratidão em nome de Jesus. Amém. Eclesiastes registra as reflexões, então, desse mestre de sabedoria, desse rei idoso, sobre as realidades da vida terrena. Ele luta com as suas próprias convicções. Quando ele conclui essa relação que nós temos com o tempo, com a morte, com a vida e as suas várias possibilidades, não é? E ele quer encontrar respostas, ele quer encontrar sentido. Então, as ênfases do livro são a natureza transitória da vida, como viver de modo sábio durante o breve tempo da existência, a futilidade de todos os nossos empreendimentos, que nos levam, muitas vezes, a sofrer, né, com frustrações e decepções, e em muitos momentos também sucesso, né, realizações. E ele mostra que as únicas certezas da vida são a brevidade do tempo que ela tem, né, que nós temos de vida, e a morte, que nos leva também ao juízo final. Então, não se pode levar assim, não se pode desprezar, deixar de se levar em conta o que esse livro diz. Eclesiastes é um texto difícil, sim, mas ele é uma obra que está na Bíblia por uma razão. Ele foi colocado aqui por acaso. Também não é um livro de filosofia que foi posto aqui apenas por um capricho. Ele tem uma mensagem a transmitir, não é? Os críticos de Eclesiastes gostam de tecer comentários, muitas vezes maldosos e perversos até sobre o texto. Alguns veem nele um livro pessimista, né? Outros veem um livro hedonista. Enfim, cada um tem uma forma diferente de enxergar, mas a verdade é que Eclesiastes é a palavra de Deus para nós. E essa obra se apresenta aqui por esse propósito que Deus tem de nos fazer refletir sobre o nosso tempo de existência. Esse rei já estava no outono da sua vida e ele se dedicou a compor muitos provérbios que demonstram o quanto a nossa vida é transitória neste mundo e que tudo, por isso ela faz parecer que tudo é inútil e sem nenhum sentido. Já no prólogo, no capítulo 1, versículos 1 a 11, ele vai dar o tom da ênfase do livro, falando da vida humana neste mundo, com todos os seus afazeres, seus esforços, realizações, e ele diz que tudo é rebel, ou seja, tudo é vapor, tudo é vaidade, tudo é transitório, tudo é sem sentido. E cedo ou tarde, essa vida passa e o mundo continua como sempre foi. Então, essa mesma expressão vai aparecer 38 vezes no livro, do princípio ao fim. Se você puder depois chegar em casa, conferir, você vai ver que essa mesma expressão, ela está no começo do livro e no final do livro, no capítulo 12, versículo 8. O alvo final desse mestre é despertar especialmente os jovens, mas não somente eles, mas a todos os seus leitores, a prestar muita atenção naquilo que é essencial, que é o quê? O temor a Deus. Na sabedoria bíblica, este é o fundamento indispensável a uma vida que deseja encontrar sentido à sua existência num mundo sem sentido.
Então, lá no capítulo 12, versículo 13, ele diz, olha, o resumo de tudo é o seguinte, tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Então, de acordo com esse mestre, todos os nossos empreendimentos, sem exceção, terminam em canseira, enfado e tédio. E quando nós tentamos atribuir sentido a alguma coisa, né, por meio de bens, de sabedoria, de prazeres, de realização profissional, né, buscando a justiça no mundo injusto, nos isolando para evitar os problemas, ou buscando exercer poder político das riquezas, conhecer o futuro, tudo isso ele mostra que acaba sendo algo inútil. Porque se nós procurarmos sentido na vida, dentro da própria vida, nós não vamos encontrar. Existe algo que está acima, que está além. E é nessa perspectiva que nós devemos procurar sentido. Então, Eclesiastes está longe de ser esse livro pessimista, fatalista ou hedonista. Pelo contrário, o que nós podemos ver aqui é uma janela de esperança. Porque ele é realista, mas ele não é um realista incrédulo, cético, ele não é um realista ateu, ele é um realista que tem fé. Então, ele chama as coisas pelo nome, mas ele também dá nome à esperança. Né? E é ela que começa a se abrir para nós quando nós fazemos uma leitura bíblica cristã, com olhos abertos, daquilo que esse texto nos diz. Então, nós vamos hoje começar a examinar esse capítulo 3, que é uma parte importante do livro, porque ele vai fazer uma transição para um outro momento que vai nos mostrar, né, novas perspectivas a respeito daquilo que o autor tem a dizer, mas especialmente o texto que nós vamos considerar, ele vai trazer para nós uma luz. E com essa luz nós queremos encontrar a resposta para a seguinte questão: como nós podemos vencer o tempo e a morte? Existe uma possibilidade de nós vencermos isso, de nós termos vitória sobre o tempo e a morte? Então, como falei, o nosso texto todo vai do versículo 1 até o versículo 15, mas hoje nós vamos trabalhar só com o versículos 1 a 8 do capítulo 3. Okay? Então, vamos ver aqui o que o texto nos diz. Esse capítulo certamente é um dos mais conhecidos, mas talvez seja um dos menos compreendidos desse livro. Porque na maioria das vezes em que nós lemos esse texto, a ideia que nós temos é de que o mestre está trazendo boas e más notícias para nós. Ou seja, ele está dizendo que há tempo de nascer, coisa boa, mas há tempo de morrer, má notícia. Que há tempo de plantar, coisa boa, e tempo de arrancar, má notícia. É assim que normalmente nós fazemos a leitura desse texto, e eu também já o li dessa mesma maneira durante muito tempo. Como o rei Salomão, né, o velho Salomão, vai nos mostrar aqui, através do texto, não é esse o sentido. Ele não está dizendo, olha, se prepare, porque na vida coisas boas e ruins vão acontecer no seu devido tempo. Ou então, tenha fé, porque se hoje tem sido tempo de chorar, amanhã será tempo de sorrir. Não é essa a intenção do autor, irmãos. A ideia aqui é o conjunto. O conjunto que mostra que entre o tempo de nascer e o tempo de morrer, todas essas coisas aqui acontecem nas nossas vidas e são normais. Porque isso acontece a todo mundo o tempo todo. Então, a primeira coisa que ele vai mostrar aqui é justamente a soberania de Deus sobre o tempo e sobre tudo o que acontece dentro do tempo. O que ele está querendo mostrar, em primeiro lugar, é que além do tempo, muito além dele, existe um Deus verdadeiro que tem o controle do tempo nas suas mãos. E é esse Deus que determina o que acontece em cada aspecto da vida, dos atos e reações de cada forma de vida que habita nesse planeta, inclusive a vida humana. Então, seja o nascimento ou a morte, alegria ou tristeza, guerra ou paz, derrubando ou edificando, é sempre Deus quem comanda tudo. Amém.
os tempos, as estações da vida, mas isso também não quer dizer que ele seja um Deus mau ou perverso, que tem prazer em deixar oscilar a nossa existência neste mundo entre alegria e tristeza, realização e frustração, saúde e doença. Não, o ponto aqui é que na compreensão dele, desse Deus que nos criou, né, e tem o total direito de dispor das nossas vidas como melhor lhe convier, ele entende o processo de existência neste mundo de uma maneira que nós não conseguimos entender. Então, tudo que ele faz, tudo que ele fez, tudo que ele faz, há de resultar em nosso bem, ainda que no momento nos cause dor ou aflição. E isso é fé, irmãos. Isso é fé. Né? Esta é a fé daqueles que nos precederam. Eles viveram e morreram em esperança de que o tempo está sob o mais absoluto controle do Senhor e que Ele age no tempo de vida que nos é dado para o nosso bem, sempre, em todas as circunstâncias. Nós precisamos nos acautelar entre dois extremos, o fideísmo e o racionalismo. O fideísmo é aquela ideia de que nós precisamos aderir cegamente à fé, à religião e explicar tudo espiritualmente, né? E acreditar que no final tudo vai dar certo, porque pela fé nós podemos romper tudo, podemos vencer tudo e explicar tudo. Isso é fideísmo. É uma ideia equivocada, né, de que a razão não é necessária para crermos em Deus. Na verdade, a razão até atrapalha no fideísmo. Certa vez, conversando com uma pessoa, falando para ela sobre a dúvida, dizendo que a dúvida era algo importante para a fé. E essa pessoa disse: ué, pastor, não estou entendendo agora. Como assim? Sempre me ensinaram que a fé, que a dúvida atrapalha a fé. Eu disse: olha, quem te ensinou isso? Não foi a Bíblia. Porque a Bíblia nos mostra, irmãos, que a dúvida faz parte. Pelo que falamos hoje pela manhã, nós vimos que a dúvida é necessária para que nós não caiamos em certas ciladas, se nós simplesmente duvidarmos daquilo que nos parece antibíblico, anticristão. Então, o que nós estamos vendo aqui no texto, e o texto, mais uma vez, está mostrando isso para nós, assim como em toda a Bíblia nós vamos encontrar, é que nós precisamos entender que há uma razão, sim, para a existência humana. E que há motivo para as coisas acontecerem nas nossas vidas na maneira como elas acontecem. Só que, muitas vezes, a gente não consegue entender isso por conta da limitação que nós temos. Mas, ainda assim, desde que nós consigamos entender, nós precisamos procurar entender o que for possível. E é isso que o autor de Eclesiastes está fazendo. Ele quer entender, ele está fazendo perguntas. E pelo fato de fazer perguntas, ele deixou essa obra que nos inspira e nos ajuda a compreender muitas coisas da nossa relação com Deus. Então, esse é um risco que a gente tem, de cair no fideísmo. O outro é de cair no racionalismo, de querer explicar tudo, tintim por tintim, dissecar a pessoa de Deus, explicar como Deus existe, como isso é possível, como Ele pode ser um Deus presente, real, vivo, se Ele não tem forma. Enfim, são uma série de questões que nós vamos permanecer sem resposta. E nós precisamos admitir a nossa limitação, então nós precisamos encontrar um equilíbrio em tudo isso. E os autores bíblicos nos ajudam. No Salmo 31, versículo 15, o autor diz: nas tuas mãos estão os meus dias. Nas tuas mãos estão os meus dias. Salmo 90, versículo 1, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, tu és Deus. Então, dizendo as mesmas coisas de outra maneira, o autor aqui está afirmando a soberana providência de Deus em cada mínimo aspecto da vida de cada um de nós. E para isso ele utiliza a palavra tempo 28 vezes, entre os versos 2 e 8, né, com 14 pares de opostos, ou 7 quadras, que vão mostrar sempre os pares
fazendo ali uma oposição entre si, nascer e morrer, plantar e colher, né? Ou arrancar, derrubar e construir, e assim por diante. Cada estação, cada evento, cada ação humana segue um cronograma pré-determinado por Deus, ainda que isso não nos isente de responsabilidade. Então, se as nossas vidas estão nas mãos de Deus todo o tempo, isso quer dizer que nós estamos bem. Não é verdade, irmãos? Se as nossas vidas estão nas mãos de Deus, nós estamos bem. Mas isso quer dizer que nós vamos entrar num barquinho ali no mar da Galileia, e ao saber que Jesus está conosco no barco, isso significa que não vão ter ondas, que não vai ter tempestade, que o barco não vai ser assolado, que nós não vamos sentir medo? Não, não é isso que quer dizer. Quer dizer que nós precisamos confiar. Por mais que o barco balance, por mais que as ondas sejam altas, por mais que o mar seja encapelado, como diz a letra do hino antigo, ainda assim, nós precisamos crer que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Então, por isso, essa é a tremenda mensagem de esperança que o autor vai trazer, porque não há nenhuma pessoa no universo que não nos queira bem como Deus nos quer bem. E olhando para os versos 2 a 8, nós vamos ver aqui que a primeira quadra enfatiza que Deus determinou o início e um fim à existência, seja das pessoas, dos animais ou dos vegetais. Veja o que ele diz aqui no capítulo 2, voltando um pouquinho, ele diz: eu disse para mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Mas também isso era vaidade. Concluí que o riso é tolice, que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir que de bom os filhos dos homens, o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins, pomares para mim, neles plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim tanques de águas para deles regar o bosque em que reverdeciam as árvores, comprei escravos e escravas, tive escravos que nasceram em minha casa, tive bois, ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro, tesouros de reis e províncias, provi-me de cantores e cantoras, das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Eu me tornei importante, superei todos que viveram antes de mim em Jerusalém. A minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia. E é interessante que no verso 14 ele diz: o sábio tem os seus olhos bem abertos, enquanto o tolo anda em trevas. Contudo, entendi que a mesma coisa acontece a ambos. Ele diz que, assim como morre o sábio, morre o tolo. Tudo é vaidade. E, na sequência, ele vai dizer que, assim como morre o homem, também morre o animal. Todos vão para o mesmo caminho. Então, a vida e a morte estão determinados sobre toda a existência, sobre toda a forma de vida, sejam homens, animais ou vegetais. Então, assim como existe um tempo de nascer e um tempo de morrer, existe um tempo de plantar e um tempo de arrancar o que se plantou. Aqui não sabemos ao certo se o autor colocou em termos literais ou metafóricos, porque isso pode acontecer literalmente, mas também pode ser uma metáfora. Durante a nossa vida, existem muitos momentos em que nós
plantamos e também arrancamos, né? Quando Deus chama Jeremias, ele vai dizer ali para Jeremias: eu chamei você para levantar, para edificar e para derrubar, para plantar e para arrancar. Quando Jesus é apresentado no templo, Simeão diz que o menino foi colocado para a queda e elevação de muitos, para exaltação e ruína. Ou seja, tudo isso faz parte da existência. Acontece com todas as formas de vida. A segunda quadra fala de ações humanas que podem resultar no fim da vida, ou dos empreendimentos, ou da sua restauração. Diz: tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Então veja que os pares sempre têm uma relação entre si, não é? Matar e derrubar tem o mesmo sentido, assim como curar e construir tem o mesmo sentido. Então, essas quadras, formando pares, elas vão mostrando esses eventos que são comuns, que acontecem na existência de todo homem, de toda mulher, de toda pessoa que vive neste mundo. Isso não significa que a pessoa que experimenta uma situação trágica na vida tenha menos fé ou Deus a ame menos. Isso significa apenas que essa pessoa está viva, e se ela vive neste mundo, ela está sujeita a passar por esse tipo de situação. Então, ele vai falando sobre essas situações diversas. A terceira quadra fala dos diversos estados da alma, que vão do choro ao riso, do abatimento à dança. Há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, né? A quarta fala sobre os diferentes tempos em que vivemos no tocante à expressão de sentimentos. Há tempo de ajuntar e espalhar pedras, que é usado como metáfora para abraçar, né, como juntar pedras, e afastar de abraçar, como espalhar pedras. A quinta quadra vai falar sobre o tempo diverso de ajuntar coisas e deixá-las, guardá-las ou lançá-las fora. Tudo isso nós experimentamos durante o nosso tempo de existência. E na penúltima quadra ele fala sobre rasgar, que é a ilustração para falar, e costurar, que é a ilustração para fechar a boca, para calar. Quantas vezes a gente gostaria de ter o dom de costurar a boca de certas pessoas, né? A nossa própria boca, muitas vezes, para a gente não falar certas coisas que muitas vezes a gente não consegue segurar dentro da boca. Então, sempre há tempo para ambas as disposições. E, por fim, a oitava quadra apresenta o mais radical dos opostos. E ele coloca que há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Então, veja que, só para que a gente tenha uma ideia sobre como a Bíblia vê todas essas ações sob o governo soberano do Senhor em relação a essa penúltima quadra, veja o que diz o Salmo 105, verso 25, ele diz: Deus mudou o coração dos egípcios para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com seus servos. Esse é o tipo do versículo que a gente lê e precisa ler de novo para conferir se é isso mesmo que a gente entendeu. Deus mudou o coração dos egípcios para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com os seus servos. Meus irmãos, esse é um texto que faz a gente desejar entender a soberania de Deus. Porque isso daqui não anula a responsabilidade nem dos egípcios em odiarem o povo de Deus, como também não exime de responsabilidade o povo de Deus na maneira como reagiram a esse ódio que foi lançado sobre eles. É a história de Jó, que é um texto desafiador no Antigo Testamento, também um livro de sabedoria,
que nos fala sobre esta soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. E por mais que nós tenhamos dificuldade de entender isso, essa nossa dificuldade não muda as coisas. Não faz com que Deus deixe de ser quem Ele é, não faz com que Ele deixe de agir como age, e não faz com que Ele mude os seus propósitos, que já estão determinados desde antes da fundação do mundo. Em suma, Deus é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor do seu tempo, do meu tempo. Em cada gesto, em cada palavra, em cada silêncio, Deus está no controle de tudo. Isso é reconfortante? Sim. Mas também é desafiador. É reconfortante porque o tempo, se o tempo, do ponto de vista humano, natural, é o que controla tudo o que respeita a existência humana nessa terra, Deus é aquele que controla o tempo, ou seja, então Deus é o Senhor de tudo, e se Ele controla o tempo, Ele controla tudo o que acontece conosco. Mas isso também nos encarrega de responsabilidades. E é o que nós vamos ver na semana que vem, se Deus permitir, a partir do verso 9. E aqui nós vamos tentar entender de que maneira esse texto nos mostra que o Senhor proveu para nós meios de vencer o tempo e a morte. Vencer ainda neste mundo, ainda nessa vida, por meio da fé. Então, é tarefa para a semana que vem, se Deus permitir. Amém? Por hoje nós vamos guardar no coração essa porção inicial. Vamos pensar um pouco sobre essa questão do controle de Deus sobre tudo. O controle de Deus sobre o tempo. É interessante que nós sempre vivemos no tempo errado. Sempre vivemos no tempo errado. Nós sempre vivemos o presente ou amarrados ao passado, revoltados, aborrecidos, inconformados com alguma coisa que, de certo modo, determinou o presente que não é aquele presente que nós gostaríamos de ter. Ou então nós vivemos angustiados, olhando na perspectiva do futuro, desejando que ele chegue logo e que ele traga novas possibilidades para nós, porque o nosso presente não é aquele presente que nos agrada. Mas, irmãos, o desafio que a Bíblia traz para nós, ao refletirmos sobre tudo que acabamos de pensar aqui, ainda que brevemente, é que o tempo é uma dádiva. O tempo é um dom. E cada instante que nós vivemos é um presente que Deus nos dá. E ele precisa ser aproveitado da melhor forma possível. De forma sábia, prudente, alegre, com gratuidade, entendendo que nós não temos nada. O que vivemos aqui neste mundo, somos apenas mordomos do que Deus colocou em nossas mãos. Porque, como o autor de Eclesiastes nos ensina em outro capítulo, cedo ou tarde nós nos vamos e tudo que nós construímos passará para as mãos de outro e nós não teremos nenhuma gerência sobre o que o outro vai fazer com o que nós deixamos. Então, é o que nós dizemos aqui sempre. O nosso dever como pais não é pensar em trabalhar duro para deixar para os nossos filhos uma grande herança. Se a gente puder fazer isso, que bom. Mas antes, nós precisamos deixar para eles uma herança de fé, uma herança de temor a Deus, de boa educação, de formação de um caráter íntegro, reto, que teme ao Senhor acima de tudo. Porque se nós deixarmos riquezas e bens materiais, mas não deixarmos para eles a provisão de uma vida que vale a pena ser vivida, os bens que nós vamos deixar não serão bênçãos para eles, serão maldição nas suas vidas. Nós sabemos, conhecemos muitas histórias de brigas por conta de herança,
E sabemos como isso termina. É muito triste. Então, irmãos, nessa noite eu gostaria de fazer uma pequena aplicação sobre o que nós acabamos de pensar aqui, de ler, de meditar, de refletir, justamente nessa perspectiva. Do ponto de vista humano, nós não temos como resolver a questão do tempo e nem da morte. Vem sobre todo mundo. A questão é como nós vivemos isso, é como nós lidamos com isso, como nós encaramos essas coisas. Existem, normalmente, dois tipos de forma de lidar com isso. Ou aquele tipo inconsequente, de pessoas que não se preocupam com nada, que vivem como se não houvesse amanhã, e um outro tipo de pessoas que são aquelas pessoas que estão sempre preocupadas com o mal que ainda não aconteceu, mas elas têm certeza que vai acontecer em algum momento. E nós precisamos encontrar um equilíbrio em relação a essas coisas. Não podemos sofrer por antecedência, irmãos. O tempo está nas mãos de Deus. Mas também não podemos viver tão despreocupados que não venhamos a nos precaver de certas coisas, tomar certos cuidados, não é? Então, precisamos buscar em Deus esse equilíbrio, esta sabedoria, esse discernimento, essa capacidade de lidar com o tempo de uma forma cristã, bíblica, fiel a Deus, né? Vivendo com alegria o tempo que nos é dado, com gratidão a Deus e, sobretudo, com o propósito de glorificá-lo em tudo. Se tivermos que plantar, que seja para a glória de Deus. Se tivermos que arrancar, que o Senhor seja glorificado. E todos os outros termos em oposição, o que tivermos que fazer, que façamos para a glória de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Vamos orar. Curve a sua cabeça, por favor. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos pela alegria de podermos mais uma vez ter meditado na Tua Palavra, que mais uma vez traz também desafios sobre nós, para nós, à luz da Tua Palavra, daquilo que ela tem trazido aos nossos corações nessa noite, de modo, ó Deus, breve, simples, mas não sem a profundidade que a Tua Palavra traz sempre que nós a lemos e meditamos sobre ela. Estamos nessa noite, Senhor, mais uma vez diante de um fato inegável, e por mais que até mesmo o mais convicto dos ateus possa, ó Deus, com juramento negar a existência de Deus, isso não muda o fato do Senhor existir. Não muda o fato de que nas Tuas mãos estão todos os nossos dias, inclusive os dias desses ateus que Te negam, inclusive os dias daqueles que não creem na Tua existência, Senhor. Tudo está nas Tuas mãos. E nós não podemos, ó Deus, abreviar o tempo, não podemos antecipar o tempo, não temos controle sobre ele, Senhor. Então também não queremos deixar que o nosso coração viva angustiado, que ele viva inquieto, aflito, preocupado, que ele viva aborrecido, chateado, revoltado com o tempo que passou e aquilo que não foi feito, o que não foi plantado, o que não foi semeado em nossas vidas, ou com aquilo que foi arrancado pelo que não foi feito, quando deveria ter sido feito. Ou seja, não queremos viver, ó Pai, reféns de um passado que não podemos consertar. Também, Senhor, não queremos viver amarrados a um futuro que não temos como determinar. O que sabemos, ó Deus, do tempo é só esse momento que estamos vivendo aqui. Não temos ciência, ó Pai, do que vai acontecer daqui a 5 minutos. Não temos ciência e não temos controle sobre isso. Tudo está nas Tuas mãos. O que temos é este presente momento, quando a palavra está saindo da nossa boca,
e nada mais. Então te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para que nós não vivamos nem em função do ontem, nem do amanhã. O tempo da salvação se chama hoje. É isso que a tua palavra nos ensina. E ela diz que se hoje nós ouvirmos a voz do Senhor, não devemos endurecer os nossos corações. Então nós queremos quebrantar os nossos corações diante de Ti nessa noite e nos submetermos ao Teu governo, à Tua soberania e o Teu controle sobre o tempo de vida que o Senhor nos deu e todos os eventos que estão previstos para Ele, Senhor. Não queremos escolher o que está no pacote, porque não podemos fazer isso. Ou nós vivemos tudo aquilo que Ele tem para nós, ou não vivemos. Mas queremos viver, Senhor, porque temos a certeza que tudo que o Senhor faz é bom. Amém. Temos a certeza que todos os Teus propósitos e planos para nós desejam o melhor, desejam nos levar, Senhor, a um bem que está além da nossa capacidade sequer de imaginar. Ainda que no tempo e no espaço, nós tenhamos também, ó Deus, os momentos em que sofremos, em que choramos, em que temos que afastar de abraçar, em que temos que nos separar de pessoas que amamos, em que temos de dar adeus a estas pessoas e também, ó Deus, no tempo em que muitos têm que dar adeus a nós mesmos quando o Senhor nos chama, ou seja, são tempos difíceis, tempos de lutas, tempos de aflição, tempos de dor, de angústia, de tristeza, de abatimento profundo, quando nós muitas vezes entramos, ó Pai, num poço, num abismo, do qual nós acreditamos que nunca mais vamos sair. Mas o Senhor está sempre na borda, o Senhor está sempre estendendo as tuas mãos para nos tirar desses abismos existenciais, ó Deus, desses poços profundos, ó Deus, de sofrimento, de tristeza, de abatimento, e o Senhor nos levanta e nos coloca de volta em terra firme, e nos faz seguir em frente na caminhada, olhando por fé para Ti e entendendo que o Senhor tem a direção de todas as coisas. Portanto, Senhor, nós Te pedimos que o Senhor renove em nossos corações a esperança, a fé, mas, sobretudo, a certeza de que, ó Deus, nós estamos bem seguros em Tuas mãos, e que todas as coisas que estão determinadas para nós, todas elas, Senhor, hão de contribuir para o Teu bom propósito em nossas vidas, pois a Tua palavra nos assegura que todas as coisas, em todas elas, o Senhor age para o nosso bem. E é nisso que nós queremos crer, é nisso que nós queremos confiar, Senhor. Então entregamos a Ti o nosso tempo, entregamos a Ti as nossas vidas, entregamos a Ti as nossas obras, entregamos a Ti a nossa história, tudo pertence a Ti. Que o nosso tempo, a nossa vida e a nossa história glorifiquem o Teu nome. Nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Estamos chegando a